Muito bem, pessoal. Então, bem-vindos. Hoje a gente vai falar novamente do teorema fundamental da teoria de Galois. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai dar uma redefinição do que é uma extensão Galois. Tá? Ela vai ser uma extensão que é ao mesmo tempo normal e separável. E a gente vai demonstrar o teorema fundamental da teoria de Galois. Né? A gente já fez um monte de contas com exemplos, mas a gente não demonstrou o teorema. Isso é o que a gente vai fazer hoje. Legal? Então, primeiro a gente vai começar com o teorema de caracterização do que são as extensões de Galois. Então, basicamente é o seguinte, vamos logo para o filé. Vamos pegar uma extensão finita. Finita, tá bom? São equivalentes. São equivalentes aqui. Primeiro, item A. Ela é, ao mesmo tempo, normal e separável. Normal e separável. Item B. Né? L é o corpo de raízes sobre K. Sobre K. De um polinômio, de um único polinômio que é separável. De um f de x pertencentes a K de x separável. Então, essa B aqui era a nossa definição original, né? De o que era uma extensão Galois. Item C, a gente pode definir uma extensão Galois com um número, que é aquele número que diz que essa extensão ela é a mais simétrica possível, porque você tem um número máximo de K automorfismos de L, e o número de automorfismos é igual ao grau da extensão. Tá? Demonstração. Vamos tentar fazer isso aqui, né, o mais rápido possível. Por que que A implica B? Se ela for normal e separável, pessoal, a primeira coisa que você pode escrever é que o L é uma extensão simples K de θ. Para algum θ pertencente a L. Lembra, isso aqui é o teorema do elemento primitivo, tá bom? Então, uma extensão finita separável é uma extensão simples. Tá? Então, quem que vai ser esse f de x aqui? Tome o f de x, por definição, vai ser o minimal, tá? Então, minimal sobre K de θ. Tá? Então, bom, basicamente, o que a gente sabe? F vai ser separável, e L é o corpo de raízes. Tá? Então F é separável, né? Eu já comecei, lembra? Quando eu tenho a extensão desse tipo aqui, ela é separável sem somente ser esses caras aqui eram separáveis, né? Cada um desses tetas. Então F é separável e L é seu corpo de raízes. Corpo de raízes. Tá bom? Sobre K, né? Sobre K, evidentemente. Acabou. Tá? Que bem implica C a gente já provou. Tá? Lembra, a gente provou que quando eu tinha essa extensão aqui, esse número de automorfismos era menor ou igual, lá atrás, lá que a gente viu há muito tempo, primeiro no cenário do teorema fundamental da teoria de Galois, a gente já viu que isso aqui foi provado. A gente tinha uma desigualdade em geral, né? Tinha um menor ou igual aqui, com igualdade se a extensão era Galois, que a nossa definição era exatamente quando ela satisfazia o item B. Tá? Então, o que resta para a gente fazer agora é que o C implicar que o número de automorfismos seja o máximo possível implica que a extensão é normal e separável. Então, vamos fazer agora a implicação CA. A implicação CA é o seguinte, primeira observação é que por essa extensão ser finita, ela é algébrica. Vamos só escrever isso aqui, é um fato meio óbvio, né? Mas é bom mencionar isso aqui. A extensão é algébrica e a gente sabe, né, que existe, logo existe... não sei se vocês lembram, vamos ver. Uma K-imersão, tá? Uma K-imersão I L em K, fecha algébrico de K. Tá? Muito bem. Que resultado é esse aqui? Né? O resultado era esse. Eu não sei se vocês lembram, faz um tempinho já que a gente provou, e ele não foi um resultado muito principal. Então era o seguinte, vou só lembrar, se o ômega ele é algebricamente fechado, tá? E eu tenho aqui uma imersão do K em ômega, ela se estende, tá? Para uma imersão de L em ômega. Isso com a condição de que essa extensão aqui, de L para cá, fosse algébrica. Tá bom? Então a inclusão do K no seu fecho algébrico se estende para uma imersão iota aqui do L no fecho algébrico de K. Tá? Por que isso é importante? Pelo seguinte motivo. Eu vou fixar aqui
essa iota. Tá? Então isso aqui é um L, isso aqui é um iota, tá bom? Estão muito parecidos. E aqui, pessoal, eu vou compor com K-automorfismos de L. Legal? Então isso aqui, pessoal, vai dar um monte de... Essas composições iota com sigma aqui vão garantir para a gente, né, que existem, então... Quantos tem, né? Então a cardinalidade aqui, está supondo que a cardinalidade é exatamente o grau, né? Então a gente acabou de provar que existem, pelo menos esse grau aqui, né? Essa quantidade de K imersões de L no feixe algébrico de K. Tá? E pelo critério imersivo de separabilidade, quando a gente tem esse número aqui que é igual ao grau de K imersões, isso implica que essa extensão aqui é separável. Tá? Então aqui a gente está usando o critério imersivo de separabilidade. Tá bom? Então agora a gente já viu que ele é separável, tem que ver que é normal. Então, a normalidade agora. Então, para pegar normal, vamos lá. Vamos pegar um θ pertencente a L e f de x em k de x é o minimal. Então, eu quero mostrar que a extensão LK ela é normal. Tá? Então, vamos ver o seguinte. Se f de x não fatora, se ela não é normal, então por absurdo, se f não fatora completamente em L, também em L de x, né, em fatores lineares, o que a gente pode fazer? Pelo lema fundamental da teoria de Galois, o que a gente sabe? O número de K imersões, tá? O número das K imersões que eu vou ter aqui, quando eu olhar, por exemplo, o K de θ, tá? Vai ser menor, né? Estritamente menor do que o grau da extensão. Isso aqui é exatamente o grau de f, tá bom? É o grau de f. Lembra, né? Eu quero contar, né? Pelo lema fundamental aqui, eu estou querendo estender. Eu estou querendo passar daqui para cá, né? Eu estou querendo fazer coisas aqui assim. Eu estou contando quantas dessas fuleiragens aqui eu tenho e eu vou obter um número que é menor do que o grau de f. Né? Então, quando eu for tentar agora estender isso aqui para L, quando eu for tentar passar daqui para cima, a gente pode mostrar então que, portanto, né, logo, o número de K imersões, né, sigma de L em L, vai ser menor, tá? Será menor que o produto aqui dos graus. Tá bom? Tem um argumentozinho aqui para vocês limparem essa coisa que eu estou falando. Eu vou deixar como exercício, qualquer coisa a gente discute isso aqui. Tá? E isso aqui é um absurdo, porque aí eu estou com menos automorfismos que eu falei do que eu tinha. Tá bom? Mas basicamente o argumento da normalidade é esse daqui. Você vai contar e você vai ver que você tem menos automorfismo do que você deveria ter, dado que esse negócio é muito simétrico, tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente obteve, então, uma condição mais razoável para que seja uma extensão Galois. E agora a gente fica em condições de provar o teorema fundamental da teoria de Galois, que é o que a gente vai fazer agora. Então, a demonstração do teorema fundamental da teoria de Galois, cujo enunciado, talvez, eu tenha que colocar aqui de novo para vocês lembrarem. Então, o enunciado completo era assim. Vai ter uma extensão finita e Galois. Né? Então, eu tenho uma bijeção, vamos lembrar, tem uma bijeção, isso aqui eu acho que vocês lembram bem, né? Entre os subgrupos do grupo de Galois da extensão e os subcorpos intermediários. Eu estou contando esses subcorpos aqui e explicitamente a bijeção é assim. A cada subgrupo você associa o subcorpo fixo por esse subgrupo e a cada subcorpo você associa o seu grupo de Galois aqui de LM. Tá? Muito bem, isso era só a parte, não era só esse enunciado não. O enunciado falava o seguinte, a extensão do topo é sempre Galois. Tudo bem, isso aqui é tranquilo. Quer dizer, a gente vai provar, mas é uma menção rápida. Tá?
E o grau aqui dessa extensão é exatamente a cardinalidade, a ordem do grupo de Galois. A extensão de baixo, M por K, não necessariamente é Galois, tá bom? Mas ela satisfaz o seguinte. Ela satisfaz, né? Pelo menos uma coisa sobre o grau dela a gente sabe. O grau dela é exatamente o índice, tá bom? Então aqui vai ser o índice do Galois LK Galois LM. E a coisa que é importante a gente saber é que essa extensão aqui, né, de baixo, o fato dela ser Galois ou não está relacionado com o subgrupo que corresponde a ela ser normal. Galois no grandão. Tudo bem? Né? E se ela for Galois, a gente tem esse isomorfismo aqui, que é que o grupo de Galois LK sobre Galois LM, isso aqui, né? Eu vou ter um isomorfismo, um isomorfismo aqui com Galois de MK. Isso aqui é simplesmente você está mandando a classe de um sigma aqui na sua restrição, tá bom? Então olha só, essa parte aqui de baixo segue do que a gente viu para extensões normais, para aqueles isomorfismos que a gente viu dos grupos de automorfismo, quando a extensão era normal. Tá? Então o que a gente precisa provar, além dessa bijeção aqui, então isso aqui é uma bijeção, né? Então a bijeção aqui, além dessa provar essa bijeção, eu teria que provar essa parte aqui da normalidade, tá? Que quando a gente identifica quando que é de baixo aqui é Galois. Tudo bem? Então fica aqui pelo menos o enunciado para a gente. E vamos ver. Essa daqui a gente não precisa provar, que essa aqui é a extensão de Galois, porque a extensão de cima ela é sempre normal e sempre separável, tá? Que a gente já viu pela transitividade da separabilidade, e para normal a gente acabou de ver no vídeo anterior. Então essa parte aqui tá de boas, tá? Não precisa fazer muita coisa não. Isso aqui também agora fica sendo automático, né? Porque vai ser Galois, então você já sabe que é isso daqui. A gente vai mostrar aqui primeiro que esse gama aqui é uma bijeção. Tá? Então, para mostrar que o gama é bijeção, a gente tem que ver isso daqui. Por exemplo, eu pego um M, né? Eu parto para o grupo de Galois, tá? E depois que eu faço isso, eu vou olhar para o L, a composição, né, da gama com a sua inversa aqui, eu mando isso aqui nisso, Galois de LM. Então fica o questionamento, a gente teria que ver que isso aqui é M, e por outro lado, se eu partir de um subgrupo aqui do grupo de Galois, eu vou pegar o seu subcorpo fixo, e depois eu vou olhar para o grupo de Galois dessa extensão, eu teria que ver que isso aqui é exatamente o H. Então eu tenho que ver essas duas igualdades, são que eu tenho que ver, para verificar que ele é uma bijeção. Tá bom? Então, o que a gente já sabe? Né? Então já sabemos, então obóvio. O que é obóvio? Das próprias definições aqui. Algumas inclusões são obóvias. O que é obóvio é que o M está contido aqui, né? Isso segue direto da definição, e a mesma coisa que o H está contido aqui. Né? Então H, né, claramente está contido no grupo de Galois das coisas que realmente fixam as coisas que ficam fixas por H. Né? É meio que uma tautologia isso aqui, e tanto do M também. Então o que é necessário a gente ver são as inclusões opostas. Tá? Então a gente vai estudar, então, primeiro, o que a gente vai ver? Então queremos, né? Preciso. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa é ver essa inclusão oposta aqui. Está contido em M. E segundo, a gente teria que ver essa inclusão aqui. Mas olha só, tem uma coisa que a gente já sabe também. Um outro fato que vai simplificar um pouquinho para a gente, para fazer o segundo item, é que a gente sabe que a cardinalidade, né, a ordem desse grupo de Galois aqui, ela é o quê? Ela é exatamente o grau da extensão. Tá? Isso é a propriedade que tem extensões de Galois. Tá? Então o que a gente vai provar aqui é isso. A gente vai provar que, na verdade, esse grau,
né? Esses grupos aqui são todos finitos, então esse grau aqui não vai ultrapassar a ordem do grupo H. Se a gente provar isso daqui, como a gente né, a ordem desse grupo é menor ou igual à ordem desse, aqui vai ser uma igualdade, tá bom? Então a continência inversa aqui, contrária que a gente está querendo, a gente vai provar por um argumento de contar coisas mesmo, e aqui a gente vai provar a continência de fato, tá bom? Então vamos lá fazer o 1 e o 2 para mostrar que esse gama é uma bijeção. Então, primeiro, então a gente quer mostrar aqui, né, de novo, que isso aqui está contido em M. Tá? Então vamos lá. Se um alfa, vamos supor que eu tenho um alfa que está na diferença. Opa! O alfa está aqui nesse grandão, só que ele não está em M. Tá bom? Se ele não está em M, então o que a gente sabe? Como essa extensão é normal, tá bom? Existe um conjugado de alfa aí que eu vou chamar de beta, tá? L, distinto de alfa. Distinto, né, de alfa. E, portanto, como a extensão é normal, um cautomorfismo, tá bom? Sigma, vou chamar ele de sigma aqui, de L que deixa o M fixo, tal que ele manda o alfa no beta. Essa é a coisa de normalidade. Só que isso contradiz o fato do L pertencer a esse cara aqui. Tá? Isso contradiz, né? Porque senão ele teria que ficar fixo. O fato, né, isso contradiz a alfa ser fixo por esses caras, por esse grupo aqui, né? Galois de LN. Tudo bem? Então essa é a do item 1. Agora a gente vai fazer o item 2, que é aquela comparação, né? Então, no item 2 aqui a gente vai mostrar que esse grau aqui, esse grau LH, não ultrapassa a ordem do grupo H. E aqui é um truquezinho bonitinho. O que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, esse L, isso aqui é separável. Tá? Pela transitividade da separabilidade, né? Porque a gente está começando com uma extensão L de K que é separável e esse LH está no meio. Mas essa separabilidade fica para esse cara da ponta, tá bom? Então, pelo teorema do elemento primitivo, quem que é o L? Ele é uma extensão simples, né? Então gerado por um tetazinho. E agora eu vou mandar o truque das órbitas aqui. Então lembra o truque das órbitas. Não lembra desse polinômio que a gente define aqui como sendo o produto em H do x menos sigma desse θ? Lembra que o truque das órbitas consistia em mostrar que isso aqui era realmente coisas que ficavam fixas por H. Todos os coeficientes aqui estão em L e H. Né? Então esse polinômio f, que é esse produtão aqui, ele está em LH de x e evidentemente ele assume o θ como raiz. Tá bom? Porque um dos elementos sigma aqui vai ser a identidade, então vai ficar θ menos θ, um dos fatores aqui vai dar zero. Ok? Então, isso aqui implica o seguinte, o que é o grau? Esse grau aqui, na verdade, então a gente acabou de ver pelo teorema do elemento primitivo, é esse troço aqui. E quando eu tenho uma extensão simples desse tipo, eu sei que o grau dessa extensão é o grau do polinômio minimal. Eu não sei se esse f é irredutível ou não. Se ele não for, bom, quer dizer que o minimal pelo menos divide esse f. Então isso aqui é menor ou igual ao grau de f. Tá? Mas o grau de f é exatamente, pelo que a gente está mostrando aqui, esse produtório vai percorrer os elementos de H, isso aqui é exatamente a ordem do H. Então está demonstrada a desigualdade que a gente queria e pronto. Tá? Então esse gama ele deve necessariamente ser uma bijeção. Ok? Agora tem a parte da gente ver do nosso enunciado de dar as condições de quando que essa extensão superior aqui ela é Galois, tá? Então tem que identificar que isso aqui acontece exatamente quando o subgrupo é normal. Então vamos ver esta parte agora da demonstração. Então olha só, finalmente, né? Então primeiro, vamos supor que essa aqui é Galois. Se essa coisinha aqui é Galois, a gente já sabe imediatamente, né, que temos, né, uma sobrejeção aqui dos Galois LK, né? Isso aqui segue do que a gente está vendo ali das extensões normais, nesse que é dado pela restrição. Tá? Então a gente viu, né, na casa de normalidade que isso é restrição.
E o núcleo disso aqui, né? De fato, essa aqui é cópia do que a gente fez, né? Só notação com o grupo de Galois. Aqui é isso, o núcleo, né? Desse morfismo aqui é essa porcaria. Só que o núcleo, ele é sempre um subgrupo normal, né? Do domínio de um morfismo. Então a gente acabou de mostrar aqui, né? Pelo fato do núcleo ser sempre normal, isso é uma coisa de teoria dos grupos, né? Então isso aqui é o núcleo, isso aqui quer dizer que o núcleo é sempre normal. Esse cara aqui é normal no domínio do morfismo, que é esse daqui. Tá? E aí, pelo primeiro teorema do isomorfismo, a gente tem a descrição do grupo de Galois aqui, MK. Tá bom? Agora falta a recíproca, ver que quando o subgrupo é normal, então reciprocamente, a gente tem que associar, né? Eu vou pegar aqui um subgrupo normal agora aqui do grupo de Galois e construir e mostrar que o LH ali vai ser uma extensão Galois. Tudo bem? Então a gente quer aqui, né? O que a gente vai querer mostrar? A gente quer mostrar, né? Queremos mostrar agora que esse fulano aqui, essa parte de baixo é Galois. Ou seja, que ela é normal e separável. Tá? A separabilidade não precisa fazer nada, porque segue da transitividade. Só precisa ver a normalidade. Tá? Então só precisa ver a normalidade. Então vamos pegar aqui um alfa em LH. E vamos ver os conjugados dele onde é que moram, tá bom? Então, quem são os conjugados? Os conjugados de alfa, tá? Sobre K, né? Eles são os caras da forma G-alfa, tá bom? Em que o G-alfa é exatamente aqui um elemento, não, o G, né? É um elemento aqui do, fezes, espera aí um pouquinho aí. Eu escrevi uma bobagem. Uma coisinha ficou errada aqui, pessoal, que é o seguinte, né? Esse G não é... G-alfa não está aqui, pera aí. É o G, né? O G que está aqui. Eu estava escrevendo uma bobagemzinha aqui nas minhas notas. Ainda bem que eu vi antes. A coisa ser pior. Tá? Você simplesmente pega todos os morfismos, todos os K-automorfismos de L aqui, faz essas porcarias percorrerem, e as imagens todas, né? Todos os elementos dessa forma aqui são exatamente os conjugados que você vai ter de alfa. Então, o que a gente quer mostrar então, né? Então queremos mostrar que esses G-alfas estão todos aqui no LH, né? Então que o LH ele é fechado por esses conjugados, tá? Então, isso quer dizer exatamente, né? Lembrando da definição de que é o LH, é que o G-alfa ele tem que ser fixo por H, ou seja, que o H calculado no G-alfa, isso aqui vai dar o próprio G-alfa. Tá? E isso é a mesma coisa, né, compondo aí com a inversa do G na esquerda, falar que o G é menos 1 H de G de alfa é alfa. Tá joia? Mas olha só, será que isso aqui é verdade? Sim, isso aqui é verdade. Primeiro, pelo seguinte fato, isso aqui pertence ao H, porque o H é normal. Tá bom? Eu estou conjugando esse Hzinho, né? Então isso aqui é Hzinho, é um elemento de Hzão, né? Estou conjugando esse Hzinho por um elemento do grupo grande aqui, mas isso aqui é normal. Então se isso aqui é um elemento de H, e o A fica fixo por H, o alfa fica fixo por H, tá bom? Então isso aqui é verdade. Sim, isso aqui é verdade. Tá bom? Então essa extensão é normal. Pronto. Está aprovado o teorema fundamental da teoria de Galois. E agora a gente pode dormir em paz. Tá? Na aula ao vivo dessa semana eu vou discutir alguns exemplos com vocês, ver alguns detalhezinhos aí, né, de que a gente pode ver de novo e tirar de tudo isso. Mas está aí a essência do curso para vocês, pessoal, do teorema fundamental da teoria de Galois. A gente fechou aqui agora uma grande parte da nossa teoria. Tá? Então, o que a gente vai ver agora, vamos considerar assim que é um bônus divertido. Tá bom? Valeu, moçada.